Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos... Deixa eu só puxar aqui também. Nós vamos conversando. Só um minutinho. Na hora que vocês estiverem vendo, me avisem, por favor. Começou. Perfeito. Os maiores consumidores. Isso. Não é uma apresentação assim muito longa. Eu tentei resumir, bem resumido assim, toda a minha tese, mas depois nós vamos ter espaço aí para perguntas, para questionamentos, né? Uma breve introdução, né, vocês já devem saber aí que em termos de consumo de petróleo no mundo, quando nós falamos de uma transição energética de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, o grande vilão aí é o setor de transporte, né? Então, desde 73 até 2017, são dados um pouco mais recentes que eu tenho, você vê aí que o setor de transporte é responsável por, agora, né, recentemente, mais de 50% do consumo de petróleo no mundo. E olhando para o setor de transporte, nós temos aqui um setor, um modesto setor de aviação. Então, como nós estávamos conversando, nesse setor, no setor de transporte, nós temos aqui o pequeno setor de aviação em comparação com o setor rodoviário, responsável aí pelo consumo de 8% mais ou menos do mundo, né? Da querosene no mundo. Bom, só que o setor de aviação ele tem umas características interessantes, embora ele não seja um consumidor assim relevante de petróleo. Ele é responsável por apenas 4% do consumo global de energia, 8,3% do consumo global de petróleo, como eu mostrei ali, responsável por 10% do consumo dos produtos, dos derivados de petróleo da refinaria e apenas 2% das emissões de gás de efeito estufa. Só que esse setor, de fato, ele tem características interessantes que começaram a mexer comigo no início do meu doutorado. Primeiro, é um setor exclusivamente dependente de petróleo. Nós temos aqui algumas aviação agrícola que utiliza etanol, mas, assim, eu posso dizer que ele é exclusivamente dependente, ou quase que exclusivamente dependente de petróleo. É um setor que tem um elevado consumo per capita, então ele se compara, per capita, ele se compara a veículos leves, e é um consumo 3 vezes maior que outros transportes, entre aspas, transportes de massa, né, como ônibus, caminhão, e a demanda está aumentando, né? Então isso daqui foi um pano de fundo aí que começou a chamar a minha atenção. Existe, obviamente, uma busca incansável, né, principalmente depois da segunda metade da década de 70, dessa independência do petróleo, existe um preço a se pagar para isso. Obviamente, essa independência do petróleo está muito associado às variações do preço. Quando o petróleo está baixo, todo mundo quer ser dependente, quando o petróleo está alto, todo mundo quer ser independente. Mas existe também um outro fator extremamente relevante, que é a associação das emissões de gás de efeito estufa com combustíveis, com a utilização de combustíveis fósseis. Então, isso daqui foi a segunda cortina que eu acho que já é do conhecimento de vocês. À frente dessas duas cortinas, foi estendido um palco, né, na frente do mundo todo, diante do mundo todo, das universidades de maneira especial, quando a ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, ela lançou, na segunda metade dos anos 2000, 2009, se eu não me engano, ela lançou metas que foram e ainda são muito ambiciosas de descarbonização. Para quem acompanhou ontem os discursos dos presidentes, né, na cúpula do clima, essa foi uma das palavrinhas que mais apareceu, a descarbonização. E dentre as metas lançadas pela Organização Internacional de Aviação Civil, então entenda aqui que nós estamos falando de voos internacionais, nós temos a primeira delas, aumentar a eficiência do consumo de combustível e, consequentemente, das emissões, né, da redução das emissões de gás de efeito estufa.
de 1,5 entre 2009 e 2020. Posso afirmar para vocês que essa meta já está sendo alcançada, né? 2013 e 2019 nós temos uma redução de 1,3%. Isso se dá com motores mais eficientes e principalmente o gerenciamento dos aeroportos, para o avião não ficar muito tempo lá em cima esperando espaço para descer e tal. A meta sobre a qual nós estamos agora, ou as duas sobre as quais nós estamos agora, é um crescimento neutro de carbono a partir de 2020 e a redução das emissões em 50% em 2050, em comparação com as emissões de 2005. Chama atenção para você o que significa crescimento neutro de carbono. Tirando esse ano louco, né, 2020, provavelmente vai se estender um pouco mais de 2021, que foi o ano da pandemia, que o setor de aviação, sem dúvida alguma, foi um dos setores mais, assim, sofreu, né, com a pandemia. Você tem redução aí de operações da ordem de 70%, 80%, por razões óbvias, né? Tirando esses anos, você consegue observar facilmente que o setor de aviação é um setor que está crescendo, né? 3% ao ano, tá? Crescendo, mais operações, mais linhas aéreas, mais, consequentemente, maior consumo de combustível e, consequentemente, maior as emissões. Então, Carbon Neutral Growth significa exatamente isso, é um crescimento neutro de carbono. Entre 2 anos, você tem um crescimento, né? Você emitiu, sei lá, tantas mil toneladas, ou milhões de toneladas a mais. A ideia desse Carbon Neutral Growth é que no próximo ano você mitigue, reduza as emissões exatamente equivalente à quantidade que se aumentou em função desse crescimento. E a redução das emissões, como eu falei para vocês. Existem várias formas de se atingir essas metas consideradas ambiciosas. Ao longo da apresentação, vocês vão ver que são, de fato, ambiciosas. Uma delas é você melhorar a tecnologia dos aviões. Então, esse gráfico aqui é bem conhecido, fuselagem mais leve, motores mais eficientes. Você tem uma redução possível também, um potencial de redução de emissões, né? A redução de emissões está sempre associada à redução do consumo de combustível, claro. Combustível fóssil, nesse caso. A melhor gerência das operações, né? Dos aeroportos, o avião chegou, ele já pousa, não fica rodando lá em cima, ele não fica taxiando na pista, né? E as emissões não são poucas, por incrível que pareça, em relação a essas operações. Melhorias de infraestrutura, que também está associada à questão dos aeroportos. Nós temos ações que nós chamamos de Market Economic Measures. Então, aqui é comprar crédito de carbono, principalmente. Só que o que vai promover, isso daí já é quase um consenso entre as pessoas do setor, o que vai, de fato, promover uma redução, e principalmente nessa terceira meta, que é a mais ambiciosa, da redução de emissões de gás de efeito estufa, é a troca do combustível. Fala-se hoje em combustíveis, em aviões elétricos, sim, existem planos interessantes, mas o que nós temos agora é trocar, entre as alternativas, né, é trocar essa querosene fóssil por um combustível, no caso, um biocombustível. E é justamente nesse palco que eu comecei a pensar na onde que o Brasil entraria nisso. O Brasil, pessoal, é um país que não é autossuficiente em querosene. Existe aqui nesse gráfico aqui em cima, em vermelho, uma tendência, em vermelho é o que nós importamos de querosene, né? E existe aqui uma tendência no PDE, né, nos próximos anos, do Brasil continuar sendo dependente da importação de querosene. O Brasil, então, ele é importador de querosene. Segundo, nós temos reconhecidamente, muitos aqui já sabem, uma expertise, assim, mundialmente reconhecido de produção e uso de biocombustíveis, né? Se você olhar a nossa frota aqui, pode parecer uma parcela pequena, mas em comparação com outros países do mundo, com a grande maioria, não é pouca coisa, né? Então, nós temos já programas bem consolidados de produção e uso de biocombustível. E nós temos potencial. Falar em biocombustível e falar de potencial não é só aspecto tecnológico, mas nós temos terra, principalmente para os de primeira geração. Eu fiz esse gráfico rapidamente aqui, utilizando o mapa biomas, Map Biomas. Quem não conhece essa base de dados, vale muito a pena, quem mexe com geoprocessamento.
E a estimativa nossa, professor, de um artigo que nós publicamos há um tempo atrás juntos, né, eu atualizei cerca de 1,4% a 2% da terra utilizada, da terra brasileira hoje, né, do território nacional, é utilizado para a produção de bioenergia. Então, nós temos terra, temos potencial, temos expertise e temos interesse, porque somos dependentes da querosene importada. Então, eu juntei uma demanda com uma oferta e me perguntei, o que é necessário para se ter um céu de brigadeiro, como é o título da palestra? Quem nunca viu essa expressão, que aqui em casa nós adoramos, porque eu adoro essa época do ano, de outono, e a minha esposa, o doce preferido dela é brigadeiro, então a gente usa muito essa expressão, é esse céu impoluto, né, que o pessoal da aeronáutica, quem tem conhecido a aeronáutica, dizem que era uma piada, né, de mau gosto, falava que esse aqui é o céu mais fácil de voar, então é o céu destinado aí para o brigadeiro, que é a mais alta patente da aeronáutica, exceto o Marechal do Ar, mas esse Marechal só temos em época de guerra, né? Espero que não tenhamos nos próximos anos isso. Então eu fiquei perguntando, o que é necessário para ter esse céu de brigadeiro? Nesse contexto novo, nessa nova demanda de biocombustíveis de aviação. Primeiro, para termos um céu de brigadeiro, a gente precisa ter céu, né? Então, a pergunta que eu fazia lá em 2015, 2016, a gente tem potencial? O Brasil, com todo esse potencial, com esse expertise de produção de biocombustíveis, nós conseguimos suprir essa demanda? Segundo, para ter céu de brigadeiro, precisa ter uma patente, né? Precisa ter um brigadeiro. E eu me perguntava, nós temos patente para isso? E a resposta é positiva, né? Nós temos expertise, nós temos terra. Só que, ao vislumbrar esse cenário maravilhoso, né, de céu e belo, de céu de brigadeiro, obviamente nós temos que nos preocupar se ele é possível ser previsto, quais são as condições, entre aspas, meteorológicas, né, aqui ideais, quais são as nuvens, tipos de nuvens, velocidade do vento que nós poderíamos prever. Em função disso, essa daqui é a capa da minha tese de doutorado, que até o professor apresentou no início. Obviamente, esse não foi o título, né? Nem sei se na Holanda tinha tem esse termo. Na época lá, eles acharam brigadeiro um doce muito doce. Mas a pergunta é essa, e é essa pergunta que vai nos guiar nessa pequena palestra de hoje. Céu de brigadeiro no Brasil, o potencial nacional por uma nova demanda de biocombustíveis. Bom, atualmente, já existe no mundo várias iniciativas para que utilizam biocombustíveis de aviação. Então, eu aconselho fortemente, depois eu posso passar essa apresentação para vocês, nós temos aqui um site bem interessante, onde ele atualiza diariamente o número de voos comerciais que utilizam, pelo menos uma pequena quantidade, biocombustíveis sustentáveis de aviação. E hoje nós chegamos, desde 2011, a uma marca de quase 330 mil voos comerciais. Longos, curtos, mas contabilizados como voos comerciais. Nós temos 6 bilhões de litros, que equivale quase à demanda de querosene no Brasil, já em contratos futuros, né, isso a nível mundial. E estima-se que em 2025, daqui a 4 anos, é possível, a nível mundial, novamente, abastecer 2%, né, da demanda de querosene fóssil no mundo, utilizando biocombustível de aviação. É claro que é um setor que ainda está decolando, né? Os termos aqui são muito propícios para isso, enquanto nós temos um consumo mundial de quase 400 bilhões de litros de querosene fóssil, nós temos aqui uma produção em 2018 de 14, eu acho que chegou o ano passado, o ano retrasado, a 16, 18 bilhões de litros. Então, é algo que está começando a decolar, mas vocês podem perceber claramente que já tem um delta aqui razoável. Quando nós falamos de biocombustível de aviação, tem que ficar muito claro para vocês a ideia ou o conceito do que nós chamamos de combustíveis drop-in. Combustíveis drop-in são aqueles que são permitido o uso em motores que foram originalmente projetados para combustíveis fósseis, mas eles adquirem, esses combustíveis drop-in, eles têm comprovadamente características que permitem o seu uso nesses motores a combustíveis fósseis sem a necessidade de alterar esses motores.
Então, quando você fala em combustíveis alternativos de aviação ou biocombustível de aviação, obrigatoriamente tem que ser drop-in. Porque, diferente de um modelo de carro que sai todo ano, ou sai de 6 meses, os modelos de avião, a indústria aeronáutica, ela tem essa outra característica também. Os projetos são muito caros. Muito caros. Vocês devem acompanhar nos jornais quando dá problema, até achar, e quando acha, fecha a produção, dá um grande prejuízo de indenizações também. Então, assim, fazer um avião, né, ter uma frota de aviões, falar assim, olha, dá para usar o combustível, esse combustível alternativo, mas você vai ter que mudar, o pessoal do setor de aviação até arrepia. Então, não. Combustíveis de aviação alternativos, eles obrigatoriamente têm que ser drop-in. E, além de serem drop-in, eles devem ser certificados por este órgão americano, a ASTM, né? É uma certificação muito cara, só que eles devem ser certificados e, além disso, eles ainda não são permitidos serem utilizados full, 100%. O máximo de mistura para algumas dessas rotas, né, é 50%. Então, nunca você vai ter, pelo menos no curto prazo, uma aeronave, uma Boeing, por exemplo, Airbus, da Gol, da frota da Gol, abastecido com 100% de biocombustível de aviação. Existe esse limite de blending, né? Esse limite de blending por conta das características do combustível, porque de todas essas... Vocês estão percebendo que o setor de aviação ele tem características muito específicas, e de todas elas, eu acredito que a mais importante é a preocupação extremamente exagerada com a qualidade. Se você abastece seu carro com uma gasolina batizada, é só você encostar avião, não tem como fazer isso, né? E hoje nós temos 6 rotas aprovadas, eu atualizei isso aqui até para essa apresentação, né? Essas rotas nós vamos discorrer um pouquinho sobre elas ao longo da palestra, e entenda a rota como sendo o processo produtivo, que vai pegar uma matéria-prima, vai fazer uma mágica ali, né, entre aspas, e gerar um combustível com características próximas da querosene fóssil, né? E esses combustíveis eles podem ser utilizados no máximo nesse nível de mistura. Então nós temos, passar aqui rapidamente as rotas, obviamente não vou entrar em detalhes em todas elas, nós vamos falar apenas de 3 que são as mais conhecidas, digamos assim, e a primeira rota para se produzir combustível alternativo de aviação, biocombustível no caso de aviação, é a rota baseada em óleos vegetais, né? Então nós temos aqui óleos vegetais e gorduras animais, conjunto de lipídios, você faz um hidrotratamento e um hidrocraqueamento com hidrogênio, você tem aí uma querosene sintética, digamos assim, né? Que hoje é possível abastecer, ser utilizado num blend de 50%. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe nessa rota. Essa rota chamada de REFA, ela de fato é a rota mais assim madura que nós temos hoje, né? O hidrotratamento de óleos vegetais é algo que já existe, né, no mundo, já é reconhecido, existem plantas que fazem principalmente o diesel verde, né, o HVO, recentemente, salvo engano, a ANP, ela já tem algumas regulações a esse respeito, mas de fato, é a mais conhecida, né? E esse hidrotratamento de óleos vegetais, você simplesmente, nós temos a reaçãozinha aqui, né? Nós temos aqui o triglicerídeo, você tem uma primeira injeção, o hidrotratamento consiste nisso, uma injeção de hidrogênio para quebrar as cadeias duplas, dessas longas cadeias de carbono e hidrogênio, tem muitos carbono com cadeia dupla. Então você tira as duplas ligações, né? Quanto menos dupla ligação, menos hidrogênio você utiliza. Por isso que você pode perceber aqui, na menor utilização de hidrogênio do óleo de palma em comparação com óleo de soja, uma quantidade pequena. Depois você, com essa utilização de hidrogênio, continua injetando hidrogênio, você tira essa cabeça, digamos assim, né, dos triglicérides, né, tira o propano, que se transforma aqui em propano, e depois você tem 2 caminhos, você consegue ainda formar essas cadeias, né, através da injeção de mais oxigênio, ou através da descarboxilação, que é inclusive o mais utilizado hoje em dia, pelo fato de não ter que usar tanto hidrogênio assim, me desculpe, trabalha em altas temperaturas e condições moderadas de catalisadores, né?
mas nós temos esses caminhos. Vocês vão ver que o hidrogênio ele sempre está permeando aí. Então, é um gargalo que existe. Logo depois desse hidrotratamento, você tem, imagina, várias cadeias, né? Carbono, hidrogênio, e você faz o fracionamento, como se fosse uma refinaria de petróleo mesmo, né? Então, você tem aqui esse off-gas, que geralmente é propano e butano, que sai aqui em cima, sai um pouco de água se você utilizar essa deoxigenação, esse primeiro, sai uma cadeia de carbono semelhante ao nafta, que tem alguma possibilidade de virar aí uma gasolina verde, diesel também aqui, no meio disso tudo sai um percentual de jet fuel. É possível para o operador da planta ele destinar, claro que não é apenas uma maquininha, né? Mas é possível o projeto ele ter um design para maximizar a produção de jet fuel, precisaria um pouco mais de calor, um pouco mais de utilidades e um pouco mais de hidrogênio, ou para maximizar a produção de diesel, tá? Então, hoje, as plantas de HVO que nós temos no mundo hoje, praticamente é para produzir diesel, mas é possível fazer isso. Aqui nós temos uma fotinha de uma planta que produz, inclusive, diesel verde em Roterdã, dessa empresa que tem trabalhado bastante com essa tecnologia REF. Então, a tecnologia já dominada. Continuando, nós temos uma outra rota, eu nem entrei em detalhes nessa rota aqui intermediária, né? Essa rota aqui é a única planta de querosene de aviação que nós temos no Brasil, que fica aqui próximo a Campinas, da Emires. Utilizam, a partir do açúcar, você produz um composto chamado de farneseno, hidrogena, e você tem o farnesano, e o farnesano ele tem características drop-in em comparação com querosene fóssil. Só que é uma rota que, de acordo com as características, né, desse combustível drop-in, um blend máximo é apenas de 10%. Mas continuando, isso aqui que nos interessa bastante. É possível você fazer querosene de aviação através de etanol, ou de isobutanol, né? Nós temos os açúcares e os amidos, incluo aqui, inclusive, etanol 2G, produzido através de lignocelulose. Uma vez o açúcar disponível, você fermenta, tem a produção de etanol, como vocês conhecem, ou de isobutanol, é uma coisa que já está bem avançada, e é possível, através desses alcoóis, no caso aqui etanol, você chegar a uma molécula, né, de C6 a C8, carbono e hidrogênio, com características próximas ao querosene fóssil. Essa é a tecnologia que nós chamamos de álcool to jet, que é essa daqui, né? Esse processo aqui, ó, de desidratação do álcool, pega aqui o caso do etanol, né, produzindo eteno, já é um processo bem conhecido da indústria, desde a década de 60, 70, né? Aí você tem depois as moléculas do eteno, você quebra a dupla ligação, vai hidrogenando, né, vai oligomerizando e depois fraciona. É basicamente isso que acontece. Aqui nós temos uma planta dessa empresa aqui, da LanzaTech, é uma empresa americana de muito sucesso, e hoje no mundo é uma das que lideram essa tecnologia já em escala comercial. E por fim, nós temos aí uma tecnologia bem conhecida desde a Segunda Guerra, né, até um pouco antes, que é do Fischer-Tropsch. Então você pega resíduos lignocelulósicos, basicamente, gaseifica, né? Você vai ter uma mistura de gases com um pouco de hidrogênio, principalmente CO. Então, esse gás de síntese passa pela reação de Fischer-Tropsch, e na reação de Fischer-Tropsch você consegue modelar, fazer o design do seu processo de modo que você maximize a produção de jet fuel ou de diesel, né? Hoje existe, isso aqui é uma planta que está sendo construída, já está em fase final, vai ser lançada esse ano, por essa empresa Red Rock, em Oregon, nos Estados Unidos, né? Tem até o site aqui, depois vocês podem entrar lá. Bom, existe então tecnologias conhecidas, existe uma demanda, existe um potencial brasileiro, e vamos avançando para ver até que ponto esse céu, ele de fato é de brigadeiro. Isso aqui é um dado um pouco antigo das produções no mundo, né? Você vê que grande parte delas encontram-se ou nos Estados Unidos ou na Europa. Temos uma plantinha aqui no Brasil, que é da Emires, que faz da tecnologia do farneseno, mas me parece que não é tão viável assim, uma das tecnologias mais caras hoje, e hoje eles utilizam o farneseno para produzir cosméticos. Esse estudo, que inclusive o professor Horta participou, ele foi um roadmap incrivelmente feito, um trabalho
que vocês conseguem ter acesso, inclusive, gratuitamente dele, pela editora Edgar Blusher. Esse foi um roadmap feito pela FAPESP em 2015, que coincidiu com o primeiro ano do meu doutorado. E através de vários estudos com experts, eles fizeram um desenho, né, de quais rotas seriam as potenciais rotas para se produzir biocombustível no Brasil. Eles fizeram, uma análise qualitativa, obviamente, mas considerando a expertise aí dos variados pesquisadores, né, fizeram várias reuniões, e aqui já é o resultado final disso, que eles fizeram o potencial das matérias-primas, o potencial das tecnologias e depois mesclaram as duas. E aqui nós observamos que essas rotas elas foram analisadas em termos de riscos técnicos e comerciais, ou seja, se a tecnologia já está madura, se não vai competir com alguma coisa que já tem, questão de preço, possíveis preços, né? E o potencial estratégico, analisando o potencial de produção. Quanto mais nessa direção aqui, mais interessante, ou seja, vai ter um maior potencial estratégico, um menor risco. O que nós vemos, o que desponta aqui, pegando essas tecnologias, são tecnologias geralmente baseadas, você pega aqui a 7 e a 11, baseadas em material lignocelulósico. Estou tendo a oportunidade aí de conversar com o Caio e com a Giovana, eu sei que o Eric, que agora eu te conheci, Eric, rapidamente aí, né? Junto com o professor Otto, vocês estão orientando o trabalho nesse sentido, é essa direção que tem apontado os estudos, né? A utilização de resíduos lignocelulósicos. Em termos, nós temos aqui as rotas com o menor risco, embora o potencial ele varie um pouco, porque esse número aqui é um valor médio, o hidrotratamento de óleos vegetais, né? Se você pegar o óleo de soja, esse número aqui ele fica mais ou menos aqui, óleo de palma um pouquinho mais para frente, por conta do potencial. E nós temos aqui em 6, né, numa posição bem confortável, o ATJ, né, a produção de SAF através da rota álcool to jet, a partir de etanol de cana-de-açúcar, que o Brasil já sabe fazer e fazer muito bem feito. Aqui em cima nós temos alguns resíduos, enfim, né, então essas em cinza são as rotas que eu utilizei na minha tese, que eu estudei na minha tese, né? Por motivos mais variados, eu peguei rotas de primeira geração e dei uma atençãozinha aqui para esses resíduos aqui, eu queria medir esse potencial, né? Porque hoje existe uma quase febre, uma sede de resíduos, né? De fazer alguma coisa com os resíduos. Então, isso foi o que eu estudei. Bom, isso aqui é um conceito que é muito importante vocês terem quando se fala de biocombustível de aviação. Existem várias nomenclaturas, mas pelo menos 2 delas tem que ficar muito claro para vocês. Alguns estudos têm Alternative Jet Fuel, Biojet, Bioquerosene, Biokerosene, Renewable Jet Fuel. Na minha tese mesmo, nos capítulos, eu usei várias nomenclaturas propositalmente, e nós temos essa sigla, que é uma sigla mais usual, que é o SAF, Sustainable Aviation Fuels, ou seja, combustíveis de aviação sustentáveis. O que tem que ficar claro para vocês é o seguinte: eu apresentei inicialmente as rotas possíveis de se produzir biocombustível de aviação. Em nenhum momento, e não poderia fazê-lo, eu usei o termo sustentável. Porque o termo sustentável é um termo muito bem definido nesse meio. E é um termo baseado numa análise do ciclo de vida. A análise do ciclo de vida, para quem já sabe aí, né, nada mais é uma análise razoavelmente antiga, proveniente da análise energética, né, e hoje muitas políticas de baixo carbono, inclusive a política brasileira é baseada nela, hoje está ficando cada vez mais na moda, mas a ideia do ciclo de vida é você olhar para um determinado produto e não ficar como essa borracha, não ficar apenas preocupado com o impacto ou aspecto ambiental associado ao uso da borracha. O quanto de emissão que a borracha emite, ou quando eu parei de usar a borracha, esse plástico aqui, na onde que eu vou jogar? Não. Quando você olha numa perspectiva de ciclo de vida para um determinado produto, que seja uma simples borracha, você começa a perceber, mas para produzir essa borracha eu precisei de energia, eu precisei de matéria-prima, e a matéria-prima precisou de energia para ser produzida. Então, a ideia dessa... Oh, que pena, eu acho que não está... Eu acho que não está
Sim, agora sim, desculpe. A ideia do ciclo de vida é justamente você olhar tudo que está por trás. E existe hoje, no CORSIA, que é o órgão daquela Organização Internacional de Aviação Civil, uma definição muito clara do que eles chamam de Sustainable Aviation Fuels. E a primeira definição é essa. No ciclo de vida daquele combustível, daquele biocombustível de aviação, ele deve emitir pelo menos 10% menos emissões do que o querosene fóssil. O querosene fóssil emite 100 gramas, por exemplo, de CO2 por megajoule, por exemplo, né? Esse valor. O biocombustível Sustainable Aviation Fuels, ele tem que produzir pelo menos 90, pode ser mais. E existe também a preocupação de land use change, não pode ser obtido de terras que depois de 2008 eram florestas, né? Então, o que tem que ficar claro para vocês é o seguinte: todo Sustainable Aviation Fuels, ele é um combustível drop-in. Mas nem todo combustível drop-in, mesmo sendo certificado, ele é considerado um Sustainable Aviation Fuels. Obviamente, quando a empresa ela vai pedir a certificação, ela já faz essas continhas por trás, né? Porque é uma certificação muito cara. Vou passar para vocês alguns resultados aqui, né, de alguns capítulos da tese. Aqui embaixo está o link dos papers que nós produzimos, mas no primeiro momento da minha tese, olhando para esse possível céu de brigadeiro, eu elenquei várias rotas, aquelas que eu mostrei para vocês, e beleza, vamos calcular então a pegada de carbono, quanto que emite, né? E os resultados, utilizando várias metodologias de ciclo de vida, e esse que é o problema do ciclo de vida, porque de acordo com a metodologia o resultado pode ser diferente. Vamos pegar no caso aqui do refa de soja, o resultado pode vir de 24 para 99, né? Mas nós conseguimos tirar desse gráfico aqui algumas conclusões interessantes. As rotas baseadas em 1G, ou seja, rotas de biomassa, no caso aqui, né, de cana-de-açúcar, soja e palma, geralmente você vai ter uma pegada de carbono maior do que as rotas baseadas em resíduo. Por quê? Porque nas rotas baseadas em resíduo, você não considera a etapa agrícola. Não tem muito sentido na cabeça do acevista culpar aquele resíduo com as emissões associadas à produção dele, porque o resíduo não é produzido, o resíduo simplesmente é gerado, né? Então esse é um aspecto importante. Diferente da soja, que você cultiva a terra, antes, né, bem antes, desmatava a Amazônia. Então existe uma culpa ambiental e emissões associadas a isso que devem ser contabilizadas. No caso de resíduos, não. Então, as rotas 1G, elas sempre vão ter emissões acima de rotas baseadas em resíduos, que são essas outras, né? Fischer-Tropsch são as que apresentam as menores emissões, porque é um processo que não tem nenhuma... Quando você faz etanol, mesmo sendo etanol 2G, como vocês podem ver aqui, né? Essa coluna rosinha, ela é exatamente a produção do etanol, né? No caso de Fischer-Tropsch, você não tem nenhum produto, nenhum processo intermediário. Não depende de hidrogênio, porque ele produz hidrogênio, não depende de utilidade, porque ele mesmo se autoalimenta. Então, Fischer-Tropsch geralmente apresenta um potencial bem interessante, diferente de 1G, né? E essa barra cinza são as emissões associadas à mudança do uso da terra. Lembrando aqui que oleaginosas sempre emitem mais do que cana-de-açúcar. Isso daqui é o percentual de redução. Eu simplesmente peguei esses valores e comparei com o querosene, né? Então, você vê diferentes percentuais de redução. De novo, existe uma variação maior aqui no caso de rotas 1G. Os valores eles são um pouco maiores do que os outros. Tem que comparar numa mesma metodologia por esses aspectos de que a etapa do upstream, uma etapa agrícola, não é considerada. Mas os valores, como vocês podem ver nesses triângulos aqui, eles podem variar bastante, né? Mas aqui, obviamente, eu utilizei uma análise, uma metodologia de ciclo de vida chamada de consequencial. Se alguém tiver interesse, nós podemos falar depois, mas eles podem... A ideia do consequencial é você medir, você colocar na conta de emissões as consequências, né? E é fácil entender se você, por exemplo, está numa usina
e você quer fazer uma usina já consolidada e ela utiliza a sua biomassa residual para gerar vapor ou calor ou eletricidade, né? Você chega para o usineiro e fala assim, olha, eu preciso que você pegue, que você me dê essa matéria-prima, que já existe um uso para eu fazer biocombustível de aviação, né? Sendo um resíduo, eu não deveria contabilizar, mas espera aí, vai ter uma consequência. Provavelmente, eu não estou falando independente, né, mas provavelmente o usineiro ele vai correr atrás de uma outra fonte de energia, porque você tirou a fonte de energia dele. Então, quando você começa a contabilizar essas consequências, os resultados de emissões, mesmo dos resíduos, eles podem alterar bastante, mas não vou entrar em detalhes nesse tipo de análise, né? As metodologias de baixo carbono, geralmente, elas são baseadas em análise atribucional. Então, elas estão preocupadas com aquele momento, não estão preocupadas com as consequências. Tem problemas nisso, mas eu sei que o pessoal da ICAO está atento com esses problemas. Vamos começar, então. Mostrei para vocês que tem potencial. Existem rotas no Brasil que têm uma pegada de carbono bem abaixo do que nós precisaríamos para ser sustentável, mas vamos começar a apontar aí um pouco as nuvens que começam a aparecer nesse eventual céu de brigadeiro. E talvez a nuvem, né, ou a tempestade mais forte é a questão do preço. Meus caros, hoje para se produzir biocombustível de aviação, e aqui eu já estou comparando com o jet fuel, né, para o produtor no Brasil, é muito caro. Quando você fala de um setor que 30% dos seus gastos são por conta do consumo de combustível, um setor que muitas empresas faliram, né, por conta da pandemia, hoje você falar para um dono de uma companhia aérea de combustível de aviação, ele faz até o sinal da cruz, né, mesmo sendo ateu ou agnóstico, porque é uma coisa que eles nem querem ouvir falar, porque eles sabem que as rotas hoje, elas são muito caras. Mas é claro, vocês aí que se interessam em bioenergia, né, nós sabemos que a mudança de um setor não é da noite para o dia. Então, deve haver incentivos corretos, deve ganhar escala, e com isso as contas vão diminuindo. Os custos, né, vão diminuindo. Mas mesmo assim é muito caro. Os mais baratos, você vê aqui da tecnologia REFA, que são os mais baratos. Aqui, usando Used Cooking Oil, né, óleo residual de fritura. Quando você fala de tecnologia ATJ, baseado em 2G, é muito caro, é inevitável, é muito caro. E Fischer-Tropsch acaba sendo um pouco mais caro, porque você precisa de uma escala. Fischer-Tropsch é uma tecnologia que você ganha a rentabilidade, digamos assim, quanto maior a escala. Aqui eu estou considerando uma mesma escala para todos, né? Tanto é que os custos de capital do Fischer-Tropsch são altos. E aí nós temos esses dilemas, né? Mas é justamente aqui nesse mundo que a boa engenharia entra, porque ao mesmo tempo que nós temos um aumento dos custos de matéria-prima nesse sentido, nós temos neste mesmo sentido o aumento dos esforços técnicos, né? Às vezes a tecnologia não está madura e tal. Então, assim, os wastes and residues que estão nesse ciclo aqui embaixo, provavelmente a matéria-prima custa bem pouco, ou até nem custa nada, nem tem um mercado para isso. Só que nós observamos que os esforços técnicos para você coletar essa matéria-prima, produzir algum combustível dessa matéria-prima, eles são maiores, né? E quanto mais você adentra nesse ciclo, você tem já tecnologias maduras, só que a matéria-prima é muito cara. Então, a gente tem que dar uma rebolada nesse sentido. Vamos já seguindo aí na questão da demanda, né, do potencial brasileiro. Isso daqui é um mapa que nós temos os principais aeroportos do país, na verdade, aeroportos internacionais, com aeroportos nacionais, inclusive aeroportos privados, né? Esse mapa ficaria todo pintado aqui. Mas isso aqui são aeroportos internacionais, porque os biocombustíveis de aviação, inicialmente, eles foram sugeridos, né, para abastecer uma demanda internacional, né? Então, por isso que nós estamos considerando. E você vê aqui que o grande consumo de querosene é no eixo Rio-São Paulo. Cerca de 60% da querosene consumida no Brasil hoje vem daqui, né? O consumo, são os aeroportos mais
que tem um maior consumo. Então, quando você pensa num país como o nosso, em ganhar escala, tem que ser alguma coisa aqui perto, né? Inevitavelmente vai passar para o eixo Rio-São Paulo. Isso daí acaba sendo acaba fomentando, né, ou provocando, ou contrapondo, acho que a melhor palavra seria contrapondo, um argumento que geralmente os pesquisadores de bioenergia têm, né? Não, bioenergia você consegue produzir no local do consumo. Para biocombustível de aviação não é bem assim. Não é bem assim, porque você pode utilizar, por exemplo, uma planta para abastecer esse aeroporto de Mato Grosso, talvez ela não se viabilize porque aqui não demanda tanto, né? E tem um outro aspecto também, que é o aspecto da infraestrutura. Então, a produção de hidrogênio é uma das coisas, né? Hoje em dia, para se produzir hidrogênio, geralmente se utiliza reforma a vapor de gás natural. Hidrogênio hoje geralmente se produz em refinarias. Não é à toa que as refinarias estão próximas do centro de consumo, o que empurra ainda mais as possíveis biorefinarias de SAF para este eixo Rio-São Paulo. Se nós pensarmos em biorefinarias em outros locais, a gente tem que pensar como é que o hidrogênio vai chegar lá. Não em caso de Fischer-Tropsch, mas de hidrotratamento. Falar em hidrotratamento aqui no Centro-Oeste, que é um grande produtor de oleaginosa, é interessante. Mas nós vemos que existe aqui um pipeline de natural gas, né, de gás natural, que poderia eventualmente abastecer uma planta de reforma a vapor de gás natural, que gera hidrogênio, que abastece uma planta de refa. Mas, enfim, são aspectos do Brasil que nós devemos considerar. Falando um pouco agora de oferta, né, de potencial de produção de fato, os números eles são assustadores, né? Isso daqui fiz uma curva de oferta, né, onde nós temos aqui a quantidade de biocombustíveis de aviação, de SAF, que poderiam ser produzidos, pelo custo de mitigação. Entenda custo de mitigação, a fórmula está aqui em cima, como sendo, quando você faz o fluxo de caixa, né, vai dar mais caro que o querosene fóssil, como eu comprovei para vocês nos slides anteriores, mas nós temos ali um benefício ambiental, que é a redução das emissões de carbono. Então, o custo de mitigação é quanto esta redução, esse carbono, deveria ser remunerado para que o combustível fóssil, para que o SAF, ele ficasse competitivo com o combustível fóssil. Por isso que o resultado ele dá em dólar por tonelada de carbono mitigado, né? E certamente tecnologias que têm um baixo potencial de mitigação, de redução de gás de efeito estufa, como as oleaginosas, você vai ter um custo de mitigação muito alto, né? Como nós vemos aqui. Mas em termos de volume, eu fiz essa curva e os valores chamam bastante atenção, porque, vamos pegar esse primeiro gráfico, né? Aqui eu considerei a expansão de óleo de soja, né, em 19,1 milhões de hectares, hoje nós temos 37, a expansão de cana em 3,9 milhões de hectares, hoje nós temos 8,6, 9 milhões plantados, e a expansão de palma em 23 milhões de hectares. Da onde que eu tirei essa possível área de expansão dessas culturas? Desse estudo, que eu aconselho muito a vocês darem uma olhada, do Walter, um colega que fez também um duplo diploma em Utrecht, e ele só considera terras residuais, não tem então competição com o alimento, pegou o cenário 2030, considerou o potencial não só pedológico, mas o potencial climático também, a proximidade com o aeroporto mais próximo, e chegou a essa conclusão, e ele utilizou outras culturas também, né? Chegou a essa conclusão, não, soja você consegue expandir nessa quantidade, cana nessa e palma nessa. E utilizando essa expansão, né, os fatores de conversão, a partir das terras aqui, eu consigo saber o volume de SAF produzido, a partir da quantidade de resíduos, eu consigo saber o quanto de SAF produzido, e aí eu fiz essa curva. E vocês conseguem ver aqui, espero que não esteja tão pequeno para vocês, que, pelo menos com tecnologias baseadas em resíduos,
nós já conseguiríamos suprir a nossa demanda de querosene destinada a voos internacionais, o que equivale a 40%, mais ou menos, né? 40, 50%. E aqui nós temos a demanda total de querosene no Brasil. Nós vemos aqui que facilmente, com essas rotas que eu mostrei para vocês, que são as consideradas as que têm maior potencial, nós conseguiríamos suprir fácil, sem considerar limite de mistura, hein? Então, o Brasil, olhando isso daqui, ele tem uma grande vocação, eu diria, de ser um exportador de SAF. E eu fiz uma continha, porque a gente fica muito focado no SAF. Eu mostrei para vocês nos slides anteriores que, além de você produzir querosene, bioquerosene, né, o SAF, você produz de bandeja um pouquinho de diesel, um pouquinho de nafta, em função da tecnologia que você usa. E eu fiz essas contas e nós conseguiríamos, junto com esse volume de SAF total, seria possível produzir 28 milhões de metros cúbicos, bem acima do que se consome de diesel, de biodiesel hoje, né? Obviamente abaixo do que se consome de diesel fóssil, e também nafta, que poderia eventualmente se transformar em gasolina verde. Então, é um potencial bem interessante através dessas rotas. Quando nós falamos em redução de carbono, agora eu estou falando de carbono mitigado, né? Então, eu pego o potencial de redução de cada rota, multiplico pelo seu potencial de produção, em termos de volume de SAF. Você vê aqui que facilmente se conseguiria mitigar um valor montante de carbono equivalente ao que se emite de voos internacionais originados do Brasil, ou até mitigar com uma certa folga os totais de emissão de aeronaves que saem do Brasil, que transitam em voos domésticos, né? Então, de novo, nós temos o potencial de produção de volume, temos o potencial de redução de carbono visível, né, que daria até para ser exportado. O grande problema é o custo, né? Então, nós temos custos elevadíssimos. Chama atenção aqui a Palma, né? A Palma, ela tem um potencial tanto de mitigação quanto de produção muito elevado, só que aqui eu estou considerando a Palma em condições que poderiam causar desmatamento. Então, o potencial de redução dela é muito pequeno. Quando eu assumo que esta Palma, nós temos potencial para isso, ela é produzida em terras, em regiões chamadas de low ILUC risks, ou seja, terras abandonadas, degradadas. Isso daí já foi comprovado pelo zoneamento agroecológico da Palma. Os custos vão lá para baixo, né, porque você não tem problemas, emissões associadas à mudança do uso da terra, e a Palma ela fica bem mais competitiva e assume aí a liderança, tanto promovendo redução de carbono, quanto o volume. E caminhando para o final, quando nós falamos de combustíveis de aviação, custos de mitigação de combustíveis de aviação, de novo, custo de mitigação é exatamente quanto que o carbono reduzido deveria ser remunerado, né, para que aquele fluxo de caixa ele se feche. Só que hoje, felizmente ou infelizmente, a ICAO permite que as companhias aéreas elas cumpram as suas metas de redução. A gente está ainda numa fase voluntária, né? Logo, logo vai ficar obrigatório, mas ela cumpre as suas metas de redução comprando crédito de carbono no mercado. Claro, crédito de carbono certificados e tal, mas crédito de carbono são esses que vocês conhecem desde a época do protocolo de Kyoto, né? Então, a Gol Linhas Aéreas, ela emite tanto e tem que reduzir em tanto para garantir aquele crescimento neutro, né? Está muito caro o biocombustível de aviação, nem tem produção aqui no Brasil direito, então ela paga lá para plantar árvore lá no meio da África, e aí os créditos revertem para ela. Hoje em dia isso é possível. E na minha concepção, quando você fala em redução efetiva de emissão de carbono, que você vê essa redução, na minha opinião, é a utilização de biocombustível, né? Crédito de carbono teve o seu papel, tem ainda um papel interessante, mas hoje em dia a adicionalidade desses projetos tem sido muito questionada. Quando você pega o grande potencial de mercado de carbono e começa a colocar filtros, né? Projetos sem adicionalidade e tal, o mercado ele fica bem menor.
Então, quando se compara, né, aqui nós temos os custos de mitigação, de novo, a tonelada de carbono, né, relacionados a biocombustíveis de aviação, com os preços atuais dos mercados de carbono em tonelada. Você vê que é muito mais em conta uma companhia aérea comprar uma unidade de emissão, né, um crédito de carbono, do que abastecer ou promover os biocombustíveis. Né? O carbono reduzido pelos biocombustíveis, hoje, ele está muito mais caro do que o carbono compensado. E o grande problema é esse. Carbono mitigado, ele, na minha concepção, ele não pode ser considerado a mesma coisa, ter o mesmo valor que o carbono compensado. Né? De um lado, você vê fisicamente a redução, olha, estou usando esse biocombustível, estou abastecendo a minha aeronave. A outra coisa, é claro, que tem controles, mas esse monitoramento, ele pode ter alguns problemas, né? Você está financiando fogões eficientes na Índia e tal. Não estou demonizando o mercado de carbono, eu acho que ele teve até um certo ponto o papel, mas pensando assim em mudanças de fato, eu acho que devemos ir adiante, ganhar escala, incentivar. Existem muitos benefícios associados a isso. Esse daqui prometo para vocês que é o penúltimo slide, não vou entrar em detalhes, mas no primeiro capítulo eu analisei apenas a pegada de carbono. No segundo capítulo nós pegamos essa pegada de carbono na minha tese, né, e misturamos com valores econômicos, e aí depois eu comecei a pensar, mas espera aí, quando você fala de uma transição para como é que fala? Para um contexto mais sustentável, a gente não pode ficar só encegueirado para a questão de carbono. Isso é um problema, uma crítica que particularmente eu tenho. A gente acha que hoje, em certos meios, que é só a questão de carbono. É extremamente importante, é muito desafiador, porque você trabalha com players globais, né? Vocês devem perceber, mas quando nós falamos de uma transição de fato sustentável, a gente tem que preocupar com outros aspectos. No último capítulo da minha tese, eu rodei várias análises de ciclo de vida, utilizando várias outras categorias, né? Acidificação terrestre, eutrofização, toxicidade humana, toxicidade ambiental. E aí nós tivemos esses trade-offs. Obviamente, todas as rotas que possuem a contabilização da etapa agrícola, né? Nós temos impactos sempre maiores, né, associados à etapa agrícola. Mas quando você desconsidera da sua análise, quando se dá em resíduo a etapa agrícola, os impactos não ficam tão grandes. Então, isso aqui foi exatamente os 4 statements da minha tese, passíveis de discussão, obviamente, quem sabe a gente possa estender um pouco mais nisso, mas o primeiro ponto é esse. Quando nós falamos, ponto 0, existe uma demanda e o Brasil pode muito bem abastecer essa demanda. Então, sim, o céu, ele é de brigadeiro para a gente, né? Eu só fico preocupado, fazendo uma analogia talvez não muito honesta, né, a patente, né? Às vezes nós colocamos pessoas que talvez não tenham essa visão, né, não tenham uma visão mais estratégica e tal. Mas o Brasil, sim, ele tem potencial. O céu está aí. No primeiro ponto, no Statement 1, né, quando nós falamos de curto prazo, Brasil, eu vejo claramente que utilizar etanol de cana para produzir SAF é a melhor rota. A tecnologia já existe, nós temos potencial. Comparar SAF com outras oleaginosas, o potencial é bem melhor. Isso aqui foi uma coisa que deu muita briga lá na Europa, né, lá na Holanda, porque quando fala de óleo de dendê, eles pensam imediatamente na Malásia. É claro, são os maiores produtores e tem um histórico bem adverso associado ao desmatamento. Mas insisti bastante, consegui colocar essa rota. Hoje estamos numa conversa até uma certa frequência com o setor de palma, mas o SAF a partir da palma brasileira, chama-se palma africana, mas o dendê produzido no Brasil, ele não tem necessariamente a mesma performance ambiental associada à palma produzida na Malásia. Primeiro que nós não temos orangotangos aqui, né? E segundo que, embora a nossa produção seja muito pequena, e existem fatores assim relevantes, de estar muito próximo das fronteiras da floresta, observa-se que hoje as grandes empresas do setor, que não são tantas, 2 ou 3, elas já têm uma preocupação de certificação ambiental, né?
Terceiro ponto é, oásis de rotas baseadas em resíduos podem ser uma miragem. Então, deve haver sim essa preocupação, todo mundo fica sedento com a questão dos resíduos e vamos lá e tal. Quando vê numa perspectiva consequencial, você começa a ver que o remédio sai mais caro do que a doença, né? E os efeitos do remédio são mais adversos do que a doença. Então, quando se fala em resíduos, devemos nos preocupar com efeitos consequenciais, se já existe mercado para o resíduo atual. Hoje em dia, eu afirmo para vocês que quase 100% do sebo bovino produzido no Brasil já tem um mercado definido. Você pleitear uma cadeia que produza SAF de sebo bovino no Brasil, provavelmente você vai competir com outro setor. E o preço do sebo, se você comparar com óleo de soja, você vê que em épocas do ano, final do ano, chega a ser até maior, né? Mesmo sendo considerado resíduo. E, por fim, o vasto interesse em SAF sofre com uma falta de incentivos apropriados. Existe a necessidade disso, ainda é caro, mas o setor de aviação enxerga que é o melhor caminho, e o que é necessário são esses incentivos apropriados, não é uma coisa da noite para o dia, e junto com esse value chain, né, esse supply chain, você tem várias coisas ao redor que podem ser beneficiadas, né? Quando nós falamos de SAF, obrigatoriamente a gente começa a falar de uma cadeia de suprimento de hidrogênio e assim por diante, né? Então, é isso. Peço desculpas se eu me alonguei, agradeço muito a atenção e a oportunidade, estou aí à disposição para alguma dúvida, algum comentário.